A Luma que me levou a essa forma aqui, tá, gente? Eu não era assim, não, tá? Já que ela contou antes no bastidor, ela teve muita influência pra mim no Rio. Quem é a Luma ainda é uma pergunta um pouco difícil, que ela ainda está em construção, mas uma menina que veio lá da cidade chamada Selba, com certeza das 4, acho que é a menor cidade, 5 mil habitantes. Eu tenho pai médico, minha mãe não é da área da saúde, mas eu tenho 2 irmãos médicos e meu irmão mais velho é farmacêutico, então sempre tive muito contato com a área da saúde desde pequena. A grande paixão da minha vida sempre foi esporte. A minha primeira opção sempre foi ser jogador de futebol. Eu gostava muito de jogar, competia. Sempre fui muito envolvida em todos os esportes, não só futebol. Né? Eu saí de casa com 13 anos para estudar numa cidade próxima, que era maior, já pensando em fazer faculdade. E chegou na hora do vestibular, eu não sabia o que fazer. Eu sempre falava que eu não ia ser médico, talvez por conviver tanto com o pai, a gente sabe o grau de exigência paga a língua, que né, tem. amiga? Mas acho que você convive com o grau de exigência que a profissão tem e você vê também, convive com muitas coisas negativas da profissão, que quando você é mais novo, acho que tem um peso um pouco maior. Acabou que eu fiz cursinho, prestei prova para medicina, passei na cidade que eu já estudava e, graças a Deus, em Passo Fundo. A única certeza que eu tinha quando eu entrei na medicina é que eu faria cirurgia. Meu pai é cirurgião. Eu participei de algumas cirurgias até antes de entrar na medicina já com ele, para conhecer, né? E a certeza que eu tinha é que eu faria cirurgia, alguma área cirúrgica. E aí que veio a ideia de fazer cirurgia plástica. Na época, eu sempre fui muito exigente comigo, então eu queria a melhor formação, eu busquei informações das melhores escolas e eu entrei em contato com uma pessoa que eu nem conhecia na época, que fazia residência nessa escola que eu queria prestar, que é do Instituto Pitangui. Mandei mensagem no Facebook na época, pedindo como é que era a relação de fazer estágio para conhecer, e era aqui no Rio de Janeiro, ele estava morando aqui, ele era de Passo Fundo. Inclusive, faço questão de falar o nome do Júnior, que me ajudou muito, Bianca conhece também. Quando eu prestei a primeira prova para plástica, o meu foco sempre foi aqui. Eu acho que eu fiz só mais uma prova, pelo que eu recordo, assim, que foi meio que para teste. E, na época, eu até não passei a primeira vez. Então, assim, você fica meio frustrado, sabe? Sim. Mas eu falei, vou estudar mais um ano. Eu falei, eu só vou fazer Pitangui. É o que eu quero. E eu falei pro meu pai, pai, eu vou mudar para o Rio de Janeiro. E os meus pais sempre me deram muito apoio. Meu pai e minha mãe nunca questionaram quando eu falei isso. Porque o meu pai morou no Rio. Sim. Ele fez a formação dele aqui, então ele conhece um pouco da realidade. Ele só me falou assim, se é o que você quer, vai atrás. Então, assim, eu agradeço muito por sempre ter tido esse apoio, sabe? Que a gente sabe, financeiro, isso é como muito a Bianca falou, importante. emocional, isso pra gente pesa muito. E uma coisa curiosa é que quando minha mãe me levou para o aeroporto, eu soube disso depois, né, que ela me contou. Ela falou, desde a primeira vez que eu te deixei no aeroporto com a mala para ir para o Rio de Janeiro, eu sabia que você não ia voltar. Não só pela parte profissional, mas pelo estilo de vida, qualidade de vida, que é o que eu gosto, de ter acesso à praia, gosto muito de esporte. Até pela questão do esporte, né, que você comentou. O Rio é uma cidade, um estado, né, que se souber aproveitar, você tem tudo. Você tem frio, tem serra, tem mar. Então, acho que qualquer coisa que você quiser fazer, você tem aqui. Eu conheci a Luma, eu não sabia que eu tinha passado, ao contrário dela, eu sou meio avoado, então eu prestava as provas e eu não conferia os resultados dela. E de repente eu recebi uma mensagem no meu Facebook da Luma me chamando Pra confraternização. Aí eu falei, gente, mas eu passei nesse negócio e eu não sabia. E aí eu não sabia que eu tinha passado e a Luma me chamando pra confraternização pelo Facebook. Conheci a Luma. Tá? Quando eu comecei a cirurgia plástica aqui, eu já trabalhava com cirurgia plástica, porque desde aquela época que eu conversei com meu amigo que era aqui do Rio, eu já me introduzi dentro da cirurgia plástica. Então, desde o meu 5º ano da faculdade, eu já tenho contato com cirurgia plástica. Então, são muitos anos. Quando eu entrei na residência, eu já tinha uma noção, até porque a pessoa saiu da mesma escola. Então, já era uma realidade que, para mim, eu já estava mais ambientada. Então, foi uma coisa mais fácil, entre aspas. Graças a Deus, eu tive pessoas que me deram muitas oportunidades aqui, que eu acho que é um dos motivos que eu continuo no Rio. A gente faz por merecer, óbvio, mas acho que as portas se abrirem, né, é importante. E hoje eu trabalho com outras pessoas ainda que estudaram comigo. E
dentro da cirurgia plástica, o que eu me encontrei, o que eu realmente gosto de fazer é na área de contorno corporal, que eu tenho me dedicado mais a isso. É mais relacionado à lipoaspiração, abdominoplastia. Eu tenho plena convicção que eu estou no lugar certo, que eu estou realizada no momento com as escolhas que eu fiz até agora. Eu acho que a Luma ainda está em construção. Eu sou uma pessoa um pouco inquieta, então quando a minha vida começa a dar uma acalmada, eu já tento procurar alguma coisa para dar uma movimentada. Procura uma treta nova, né? Essa é a Luma.